Pode Olá a começar. todos, pode? Olá a todos, minha saudação, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Ana Paula, é bastante complicado falar só para mim mesmo, né? Mas eu vou ficar agora com vocês um pouco, porque nós vamos aproveitar esse momento para a nossa formação continuada, tá? E o que eu gostaria de convidá-los é para que a gente pudesse hoje ter uma posição de empatia, né? O que é isso? É a gente se colocar um pouco no lugar dos outros, né? Ter essa capacidade de hoje podermos compartilhar um pouco sobre a questão da aprendizagem dos alunos surdos. Então, o tema do meu encontro com vocês é quais as estratégias pedagógicas adequadas para o desenvolvimento e aprendizagem de um surdo. Então, a gente não tem varinha de condão, pó mágico, ninguém tem, né? Mas nós podemos juntos pensarmos estratégias pedagógicas adequadas para que esse aluno e essa aluna tenham um bom desenvolvimento da aprendizagem a nível escolar, né? Eu convidaria a todos a assistirem uma reportagem de um jornal de televisão sem o som, né? A gente fica angustiado porque a gente consegue ver que ele está falando de alguma coisa, mas na verdade falta informações, falta saber o dia, o que aconteceu, os envolvidos, o porquê daquilo, tá? Então eu posso olhar, eu posso ver algumas coisas, mas como é gostoso a gente ter a informação completa, saber por que aconteceu, aonde foi que aconteceu. Então, quando a gente se coloca no lugar de uma criança surda, a gente e pode imaginar, né? Convido vocês a imaginar você como professor, eu como professora dando aula, e nós passamos muitas informações. E imagine o que passa na cabeça dessa criança, né? Ela ter que ficar imaginando o que é que você está falando, o que é que você está dizendo, que informações que está acontecendo na sala de aula, ela sabe. Você pegou o livro, você está colocando coisas na lousa, você começou a falar com as crianças, mas o que é que a gente está falando? Fica tantas informações, né? Que, nossa, é um vazio dentro da gente, né? Quando a gente perde algumas informações, quando a gente não tem. Então, hoje a gente vai se colocar um pouco no lugar dessas crianças surdas, tá? São tantas situações que a gente pode parar, refletir, pensar, né? E hoje o convite é para que a gente escute com carinho, tá? O meu convite para vocês, tá bom? Eu começo a minha fala com uma dedicatória especial a essa pessoa que contribuiu muito para a minha formação. Doutora Ivete Maria Baraldi foi minha amiga de alma, de coração. Ivete morreu de Covid, né, das consequências da Covid, mas Ivete deixou um legado muito importante. Eu devo a ela conhecer David Ausubel, conhecer a aprendizagem significativa, conhecer os processos de aquisição de aprendizagem que nos resulta realmente em aprendizagem. Ivete contribuiu de forma amorosa com a minha formação enquanto ser humano, enquanto professora, enquanto pesquisadora. Ivete nunca cansou de estudar, né? Dedicada aos estudos. Ivete é professora de matemática da Universidade da Unesp, aqui de Bauru, né? Mas, acima de tudo, uma moça que nunca cansou de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, né? Então, a minha fala hoje, querida Ivete, é para você, viu? O meu carinho, o meu amor, meu respeito ao seu trabalho, por tudo que você construiu
na educação matemática, que a gente pudesse ter ela como espelho das nossas formações, né? De nunca se cansar. E eu começo a minha fala dizendo para vocês que essa é a parte que a Ivete deixou no mestrado dela, tá? E que eu começo para vocês, é hora de recomeçar sempre. Nunca nós podemos parar de estudar, de se formar, de refletir sobre a vida, sobre a nossa vida educacional, a nossa trajetória, porque olha o que ela escreveu. A cada aula planejada, vivida, discutida, parece-nos que sempre podemos mais questionar, mais avançar e mais ensinar. A cada dia nos deparamos com o imperfeito, com o sinuoso, com o indesejável, o trabalho a ser feito para toda a vida. Encontramo-nos com os outros, com os seus limites, com as dificuldades, apontando-nos sempre às nossas. O caminho que às vezes parece-nos tão certo, torna-se tortuoso, alertando-nos de que precisamos retomar nossas diretrizes, repensar nossa prática, reelaborarmos nossos conhecimentos para um novo passo, para um novo recomeçar. Doutora Ivete Maria Baraldi. Eu acho que o que a Ivete planta no meu coração e que eu gostaria de pôr uma sementinha no coração de vocês é que a cada aula que nós damos, né, é hora de questionar, mas é hora de avançar, é hora de aprender, tá? Quando a gente acha que as nossas aulas estão perfeitas, a gente se depara com o imperfeito. Essas semanas, uma professora da rede matricularam, né, 2 crianças surdas na sala dela. E sempre nos dá aquele desejo no coração de falar, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora com 2 meninas surdas na minha sala? Né? Então, professora, essa fala é para você também. E com essa fala da Ivete, né? O nosso trabalho, a gente se depara com o imperfeito, com aquela criança que a gente não conseguiu ainda alfabetizar, ensinar, com o sinuoso, né? O caminho que não é aquele certinho que nós estamos acostumados, mas é o trabalho a ser feito para toda a vida, né? Quando a gente se encontra conosco, quando a gente se encontra com os nossos limites, com as nossas dificuldades, tendo que repensar, tendo que se refazer. Então, para vocês, professores de crianças surdas, de crianças que não enxergam, de crianças que não têm o desenvolvimento normal, das nossas crianças com deficiência intelectual, né? Quando o nosso caminho parece tão certo, a gente se depara com o novo. Então, a gente vai repensar hoje um pouco a nossa prática, a convite da Ivete, tá? Eu tenho certeza que ela está aqui vibrando com a gente, porque a Ivete vibrava sempre com um novo recomeço, sempre com um novo momento. Bom, e aí a gente vai fazer uma reflexão juntos. Como é atuar com alunos surdos numa escola comum que reconhece e valoriza as diferenças? Quantas diferenças nós temos em nossas salas de aulas? Quantas crianças diferentes, né? Hoje nós estamos diante das dificuldades de aprendizagem, nós estamos diante das defasagens, nós estamos diante da surdez, do autismo, do TEA, dos deficientes intelectuais, das crianças com dificuldades físicas, né? E a gente se pergunta, como é que eu faço isso? Meu Deus do céu, né? Mas tem um caminho tão gostoso que vai valorizar essas diferenças em nossas salas de aulas. Que processos curriculares e pedagógicos precisam ser criados para atender essa diferença, considerando uma escola verdadeiramente inclusiva? Nós não queremos dar uma carteira para as nossas crianças, nós queremos dar condições para que ela realmente esteja incluída, aprendendo, fazendo parte, né, adquirindo seus conhecimentos. Então,
O que eu, professora Paula, posso fazer para melhorar isso? O que eu, enquanto professora de sala regular, posso fazer para realmente atender a essas diferenças? E eu vou citar o exemplo de duas amigas que eu tive o prazer de trabalhar lá na Escola Laudelino de Abreu. Eu vou citar os nomes delas. É a Cristiane e a Tânia, tá? Há muitos anos, muitos mesmo, há mais de 20 anos, eu vivi uma experiência com elas que eu me apaixonei, tá? Elas tinham um projeto na escola enriquecedor. Um dia na semana, elas convidavam os alunos para fazerem oficinas. Elas eram professoras, as duas do terceiros anos. E entre elas, separavam os alunos, aqueles que tinham dificuldade na matemática, aqueles que tinham dificuldade nos cálculos, aqueles que tinham dificuldade na língua portuguesa, na parte mais ortográfica, e aqueles que ainda precisavam do processo de alfabetização. E sem falar para as crianças, elas faziam oficinas para atender as necessidades das crianças, né? E vocês não imaginam como isso surtia efeito nas crianças, porque elas iam para as oficinas tão felizes, porque lá ia trabalhar as necessidades delas. Então, professoras, eu estou falando de vocês, mas a minha gratidão por ter conhecido vocês, por saber que era possível e que é possível esse recomeçar sempre, esse olhar de carinho pelas crianças, desde o momento que vocês preparavam as atividades, né? Desde o momento em que vocês planejavam quais seriam as atividades para cada grupo, e quando a criança podia experimentar um novo aprender, um novo recomeçar, um novo momento de um olhar de vocês para cada grupo. Nossa, que momento lindo. Olha, minha gratidão a vocês por terem me dado a oportunidade de vivenciar isso. E eu vou dizer para vocês, tinham surdos nessas salas, tinham crianças com problemas emocionais graves, né? Déficit de atenção, hiperatividade. Então, cada criança era acolhida na sua diferença e cada criança podia aprender um pouco naquele momento, ou aprender muito, né? Primeiro, a ser respeitada. Então, eu estou contando para vocês essa experiência porque gravou minha vida, gravou a minha história. E se nós tivéssemos, né, a oportunidade de ter esses projetos em nossas escolas, isso nos enriqueceria tanto e serviria de enriquecimento para as nossas crianças, tá bom? Então, a minha pergunta para vocês agora é: o que é aprender, né? Nós passamos pela escola. O mestrado que a Ivete escreveu é esse, né? Passamos pela escola durante tantos anos, né? Escola primária, o pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? E às vezes nos deparamos com uma escola que não nos dá uma base. Ivete, ela participava de um projeto de pesquisa, né, que fazia sobre o analfabetismo matemático. Eu não vou saber dizer, ela que sabia todos os nomes difíceis, né, mas era assim, eles saíam nas ruas para fazer uma pesquisa, para perguntar para as pessoas, perguntas onde nós usávamos matemática. Por exemplo, uma das perguntas que eu nunca mais vou me esquecer era essa: eu vou a uma loja que vende artigos para a gente fazer bordado e eu vou comprar 80 centímetros da fita. O preço da fita é R$ 2. Quanto eu vou pagar por 80 centímetros? E quando a Ivete me fez essa pergunta, eu fiz, meu Deus, eu realmente passei por uma escola que não me ensinou a pensar, né? Infelizmente, porque eu calculava tudo no papel, mas quando eu tinha que vir aqui e pensar, meu Deus do céu, quanto é 80 centímetros dessa fita? E a Ivete então falou, Paula, vamos cortar em pedacinhos de 20,
né? Cada pedacinho de 20 centímetros, não, cada pedacinho de 10 custaria 20 centavos, tá certo? É verdade. Se 80 vezes 2, que seria os 20 centavos, então é 1,60. Mas para mim chegar nisso, eu vou contar para vocês, eu precisei de ajuda, tá? Então, eu convido vocês agora a pensarem em uma aprendizagem que vocês tiveram no primeiro, do primeira série ao a quarta série, que marcou vocês. O que o seu professor fez que realmente você lembra que você aprendeu? Então, é um convite. O que realmente se vocês pudessem depois partilhar conosco do AME, com a equipe, o que a sua professora fez que marcou a sua aprendizagem, eu ia ficar muito grata, né? Ia ficar muito feliz. Eu vou fazer o meu relato para vocês. Na quarta série, com a minha professora, dona Salete Castan, a minha sala pegou fogo no forro, tá? As fiações da escola Dr. Domingos de Magalhães eram muito velhas, e eu estudava no prédio de cima, no andar de cima, e pegou fogo, tá? E a dona Salete, nós fizemos uma campanha para arrecadar o dinheiro para que essa sala, que a gente pudesse comprar forro novo, tá certo? E eu me lembro muito bem que eu aprendi a calcular a área dessa sala. Então, ela levou o metro, ela nos ajudou, nós tiramos as carteiras, colocamos todas no meio. E aí, o que nós fizemos? Ela calculou quanto de forro que seria preciso. Então, nós medimos uma parede menor e medimos a parede maior. Colocamos os nossos cadernos, essas coisas, e aprendemos que era somente multiplicar um lado pelo outro, mas na vida, né? E aí nós aprendemos que a nossa sala precisava de tanto de forro para ser forrada de novo, né? E foi feito, acho que um bazar de doces na escola, e o dinheiro foi arrecadado e a nossa diretora comprou o forro e foi refeito. Eu me lembro até hoje do cheiro da madeira, né? Então, quantos momentos na escola nós vivenciamos do que foi significativo? Copiar da lousa foi significativo, né? Aprendemos a escrever. Os momentos de silêncio, um atrás do outro, né? Aprendemos a ordem, aprendemos o respeito, aprendemos a cantar músicas. Dona Taídes, minha professora da terceira série, me ensinou uma música que eu nunca mais vou esquecer. Ela cantava todos os dias conosco, todas as sextas-feiras, que era a aula de ensino religioso, que ela cantou. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz, né? E a gente precisa ser feliz, a gente precisa amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, né? E ela cantava essa música me acompanhou e me acompanha, né? Isso foi significativo para mim. Eu não me lembro das lições que ela me dava muito, não, né? Elas não foram tão significativas quanto a música que ela me ensinou, a postura dela, o civismo, a ética, né? A empatia de se colocar no lugar dos outros. Isso eu trouxe para mim do Domingos de Magalhães. Eu fico emocionada porque foram professoras que marcaram a minha vida. Minha mãe foi importante, meu pai foram de extrema importância, mas as minhas professoras foram muito mais, né? Porque eu passei muito tempo lá na escola. E o Domingos de Magalhães marcou a minha vida, porque quando eu subia do recreio, eu via uma sala, e nessa sala tinha alunos surdos. E eu acho que, né, já tinha eu acho que foi a primeira semente que brotou no meu coração quando quando eu olhava para essas pessoas, para esses alunos surdos e via eles lá,
né, nessa sala. E quando eu fui para a escola do Caetano Lourenço de Camargo, lá tinha uma sala, né, e a professora é a dona Cidinha Leite, a dona Lenir, e eu ia para casa, eu almoçava, e à tarde eu voltava lá, e um dia eu pedi, professora, eu posso assistir às suas aulas? E vocês não acreditam, toda tarde eu ia lá, né? Eu ia lá para assistir às aulas dela, para ver esses alunos aprendendo. Então, meu coração já tinha essa sementinha brotada. Então, olha como é significativo, como nós, professores, podemos plantar muitas coisas nos corações dos nossos alunos. Quando eu acolho um aluno surdo, quando eu acolho um aluno com uma necessidade especial. Então, o meu pedido para vocês hoje é: o que foi significativo no seu processo de aprendizagem? O que você aprendeu lá com a sua professora que te foi muito importante? Relatem. Vamos tornar esse momento assim de reflexão. A Aline depois pode partilhar conosco, né, nas reuniões de formação, para que a gente possa uma aprender com a outra, tá bom? Eu esqueci de agradecer o convite, viu, Aline? Sou atrapalhada, viu? Eu quero agradecer o convite da secretaria em nome do AME. Eu quero agradecer a Aline, né, pela oportunidade de estar aqui partilhando com vocês esse momento. E desculpa, eu fiquei um pouco nervosa no começo, mas agora eu já estou mais calma, viu? Tá bom? Né? Tá ótimo, viu, Paulinha? Me Tá sinto mais à ótimo. vontade agora, mas no começo a gente fica assim, nossa, vou falar com quem, né? Para quem é uma professora sócio-interacionista, a gente gosta de partilhar, de conversar, de trocar, porque a gente acredita na troca. Por isso eu convido vocês a trocarem conosco essas informações. O que foi importante lá na sua escola que te marcou? E o que eu me lembro com muita dor quando eu conheci esse desenho, né, é que esse aluno, ele tem uma colher na mão do professor, né, e está escrito matemática. É de um livro chamado Cuidado, Escola. Esse livro fez parte da minha formação lá na pedagogia, e quem fez pedagogia deve ter ele. E ele fala, e o aluno fala assim, eu não gosto, né? E o professor fala, mas é para o seu bem, né? Então, nós paramos para pensar, né? Aquilo que não tem significado para o aluno, nem sempre é aprendido. E o aluno fala com a mão, não, eu não gosto, né? E essa professora fala, não, você vai ter que fazer, tá? Então, quantas vezes valeria a pena as minhas professoras, talvez, e nós, batemos um papo com as nossas crianças, não temos tanta preocupação em virar as páginas dos nossos livros, né? Mas mostrar para as nossas crianças o significado de uma conta, o significado de uma aprendizagem, para onde nós vamos levar, e que momento da vida nós vamos usar isso, do que simplesmente prepararmos aulas fantásticas com nossas falas e a nossa criança está lá, sentadinha, quietinha, e ela não entende o porquê, né? Talvez com uma fala nossa, com um acolhimento nosso, essa criança pode parar e falar, nossa, é verdade, né? Como deve ser importante, olha, quando eu ficar moço, eu vou querer trabalhar com isso, e, né? Então, plantar essa semente no coração. Às vezes, estando na EE, eu vejo os professores preocupados, né, com as páginas dos livros, com aquele conteúdo que vai ser dado, e aquele conteúdo, às vezes, não está no significado, naquele momento que a criança quer aprender, ou no momento que ela está vivendo, tá? E às vezes aquilo não é aprendizagem. Quem conhece Leontiev, ele é discípulo de Vygotsky, qual é o outro, Aline, que é amigo do Vygotsky? Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas é tudo bem, mas não importa o nome. Importa dizer para vocês o seguinte:
Leontiev, eu posso até um dia a gente pode parar para estudar ele, porque vale muito a pena. A teoria dele é muito simples. Nem toda atividade leva aprendizagem. Nem todo momento que meu aluno está executando uma atividade, ele está aprendendo. E Leontiev me trouxe uma luz muito grande, né? Assim como a Ivete me trouxe uma luz muito grande com a teoria de Ausubel, quando a gente vai falar da aprendizagem significativa, tá bom? Então, nós precisamos pensar, às vezes, se essa atividade está levando à aprendizagem. Então, são coisas que a gente para refletir, tá bom? E, principalmente, quando eu tenho um aluno surdo, né? Quando eu tenho um aluno surdo, essas questões que eu estou levantando para vocês, elas têm que ter um pouco mais de valor ainda do que o aluno que escuta, mas nem todo aluno, às vezes, que escuta, que enxerga, que ouve, ele está pronto para ouvir também, né? Quantos problemas psicológicos nossas famílias estão vivendo, quantos problemas emocionais, isso também nos torna surdos, viu? Para aquele momento de aprendizagem. E eu falo, não, mas eu falei com você na aula passada, e esse aluno estava longe, né? Pensando naqueles problemas, pensando em problemas vivenciados na casa, né, vivenciados na família, e a gente não escutou, né? Assim como às vezes nossa diretora fala algumas coisas para a gente e fala, você falou? Passou, não lembro. Por quê? Porque naquele momento a minha vida não estava bem. Então não é só o aluno surdo que eu tenho que reconsiderar na sala de aula, né? Que eu tenho que acolher, que eu tenho que lembrar. Mas quando eu penso num aluno surdo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar essa mãe, é chamar esse pai, tá? Então não ter pressa de ensiná-lo, mas pressa para ouvir, me colocar na atitude de escutar. Quem é esse aluno, né? Como que ele adquiriu essa surdez? Ontem no AME, né, Aline, nós recebemos aquela criança que ela tem uma má formação na orelha, né? Então, uma história nova para nós, e nós nos colocamos na situação de ouvir essa mãe, né? Ouvi-la, respeitá-la, ela colocou as questões dela, nós acolhemos e vamos acolher essa criança, essa escola, essa professora de AEE, essa professora de sala regular, e porque nós nos colocamos na atitude de escuta, né, a gente precisa saber, esse aluno faz uso de aparelho, ele faz uso de implante, ele é surdo ou ele tem uma perda auditiva? Qual a trajetória de vida dessa criança? Qual a trajetória de vida dessa família? Por onde ele passou? Por quem ele já foi atendido? Nós precisamos ter esse cuidado. Não só uma equipe multidisciplinar, que vocês sabem que é uma neuropsicóloga, uma psicóloga, uma professora de AE, não. Eu, como professora de sala de aula, tenho que ter a escuta e conhecer cada aluno, né? Saber se ele está passando por um problema, se aconteceu alguma coisa. Eu vou ter a liberdade, Aline, de contar para vocês o que aconteceu com o filho da Ivete, para que a gente aprenda e nos sirva de lição. Teve o Dia das Mães a semana passada, né? E a professora estava dando aula e convidou as crianças a fazerem os presentinhos para o Dia das Mães. E o filho da Ivete não quis fazer, ele quis sair da sala, tá? Ele tem 10 anos. E isso me levou a uma reflexão muito grande, né? Essa professora sabia do acontecido de 2 meses atrás. E como a gente, às vezes, não tem esses momentos de, sabe, de insight na nossa vida, de falar assim, olha, Matheus, acabou a aula, e então você volta na segunda-feira, tá bom? Você pode ficar com a atividade para fazer. E ter combinado com o pai, eu sei, gente, é muita coisa para nós, né? Concordo, muitas coisas para a nossa vida enquanto educadoras, mas existem coisas que a gente tem que estar mais, sabe,
nos chamar mais atenção. E aí o marido da Ivete me falou, Paulo, ele não quis fazer, e eu respeitei. Eu falei, nossa senhora, gente, como ele ia fazer uma lembrança de Dia das Mães para uma mãe que acabou de falecer há 2 meses, né? Então, entender a trajetória de vida da criança, gente, é para todos, né? É para todos. Nós temos que ter uma equipe na escola redonda para que a gente possa entender qualquer um dos nossos alunos, tá bom? São dicas que eu dou para gente, né? Para gente, para mim também, viu? Não esqueça de, não estou me excluindo disso não, tá bom? Então, quando nós vamos falar de aprendizagem, nós vamos falar que ela é uma atividade individual, que acontece dentro de um sistema único e contínuo, que é nós, né? Operando sobre os dados recebidos e tornando eles revestidos de significado. Não basta prepararmos uma aula cheia de informações, quando nós não sabemos como que está esse sistema, tá? Que está dentro de cada criança, se ela tem um problema para receber essa informação, se ela tem um problema para integrar essa informação a dados que ela já tem, né? Aquilo que eu já tenho construído e não revestir eles de significado. Então, eu não estou falando só do surdo, eu estou falando disso dentro de uma sala de aula. Como que eu faço isso? Um bate-papo, um desenho, uma apresentação primeiro do que as crianças já sabem, com figuras e imagens, preparando cartazes, você leva todas as imagens já prontas, pede para a coordenadora, olha, imprime para mim e dá na mão das crianças e eu vou fazer cartazes em grupos para que elas possam apresentar para os amigos esse novo tema, né? Eu me lembro da minha sobrinha, ela chegou em mim e falou, tia, você acredita que de novo na minha escola, ela estava na quarta série, de novo na minha escola vai falar sobre tal assunto? Eu disse, e você? Ah, é chato, tia. Já falou o ano passado, agora de novo. Então ela tinha problema de comportamento, ela conversava. Minha irmã sempre era chamada na escola para falar para ela, tem que ficar mais quieta, Michele, tem que ficar quieta. Mas eu fui investigar por que era tão chato para ela, né? E ela falou isso, tia, é o mesmo assunto. Então, nós precisamos tomar cuidados e batermos um papo com os nossos alunos para saber o que o meu aluno sabe sobre esse assunto. Escreva no papel tudo que você sabe sobre a água. E a gente às vezes insiste em falar, hoje a nossa aula é sobre água. Tá, né? Mas ele já ouviu falar sobre água. Qual é o dado novo que eu preciso oferecer com significado para que ele possa pegar aqueles que ele já tem, né? E a gente tornar esse processo contínuo para que isso ocorra aprendizagem, tá bom? Então, eu pulei um. Posso voltar, Aline? Pode, Paula. Ainda bem que você Então, viu. tá. Então, o que acontece? Quando eu falo de um aluno, de um aprendiz, né? Eu vou entender o quê? Que eu dou uma informação, certo? Esse aluno, ele tá lá pegando essa informação. Ele pega essa informação e ele vai organizá-la dentro dele. Depois ele vai integrar essa informação. Depois ele tem que ter condições de armazená-la. E depois que eu recupero ela com uma prova, com uma atividade avaliativa, né? De forma ativa e ajustada às estruturas cognitivas de que ele dispõe internamente. Então, quando eu tenho essa informação, eu vou entender o que é aprendizagem. Eu vou entender quem é o meu aprendiz. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos, às vezes, nessa euforia de dar informações, e nós temos que entender que a aprendizagem, ela tem passos. Eu recebo a informação,
eu organizo dentro de mim, eu integro aos meus conhecimentos, eu armazeno, tá? E depois eu recupero elas dentro de mim. Então, nós não podemos dar um conteúdo atrás do outro. Cuidado, nós temos que integrar essa aprendizagem em nossa vida. Por isso que, às vezes, vocês têm o costume, nós, professores, falamos assim, mas quando você está atendendo lá só uma criança, é diferente, porque você está só com ela. Não, não é isso. Não é só isso. É que nós, quando nós estamos com a criança, nós estamos buscando isso. Nós damos a informação, ajudamos a organizá-la, integramos essa informação e ajudamos essa criança no armazenamento. Vocês também, e na sala de aula, podemos fazer isso. Dizendo que eu tenho uma grade curricular gigante, tá? Algumas coisas eu sei que é mais significativa para a criança. Outras são dados preocupantes que são ainda não fazem parte da estrutura cognitiva. Então, eu, com a minha coordenadora pedagógica e com a minha diretora, vou dizer, olha, eu tenho uma sala de aula onde as crianças ainda não têm condições dessa estrutura cognitiva para fazer todo esse processo. Então, eu escolhi, porque as crianças não sabem ainda esse assunto, então eu escolhi me aprofundar mais com as crianças sobre esse assunto. Então, eu vou passar o vídeo, eu vou fazer um cartaz, eu vou fazer um desenho, eu vou dar várias atividades para ela, para que ela possa aprender, tá bom? Então, por exemplo, as crianças têm muita dificuldade com seres vivos e não vivos. Eu vou contar uma experiência que eu vivi essa semana. E a minha criança falava assim para mim, não, mas a árvore não é viva. Para ele, ser vivo é aquele que anda, que respira, né? E a árvore fica parada. E eu percebi que na estrutura cognitiva dele, ele não entendia que a árvore era um ser vivo. Então, chegou a hora de eu parar todo aquele monte de conteúdo e a gente falou sobre a vida da árvore, né? Saímos lá fora, vimos que tem plantinhas maiores, que tem plantinhas menores, maiores, então que elas crescem, que elas comem. Gente, foi uma delícia a aula, entendeu? Por quê? Porque eu mantive a criança lá dentro desse contexto significativo, não que eu sei fazer, viu, gente? Longe de mim, né, Aline? Entendeu? A gente também erra, a gente também, às vezes, faz coisas que não chega a isso, mas nós não podemos nos apurar com tantos conteúdos. Mas nós precisamos fazer o quê? Escolher aqueles que são mais significativos e aqueles que ainda não fazem parte das aprendizagens das nossas crianças, entendeu? Então, eu gosto muito dessa colocação de Rapin, né, de 1982, que eu tirei do livro da doutora Silvia Siaka, que é uma das orientações da minha professora Simone, e que ela coloca essa questão sobre o aprendiz, tá? E quando a gente vai falar de estrutura cognitiva, a gente vai falar de um corpo de conhecimentos adquiridos, né? Quando a gente acumula. Então, eu vou contar para vocês o que aconteceu essa semana para vocês entenderem. Uma mãe de uma criança me disse assim, de uma menina surda, Paula, ela não sabe, que difícil esses conteúdos para ela, meu Deus do céu, o que eu vou fazer diante de tantos conteúdos? Ela tem problema mental? Não, ela é surda, tá? E a mãe compara ela com a irmã gêmeas, certo? Né? Ela vai deixar eu falar dela porque ela é uma mãe que acredita muito no nosso trabalho. E eu expliquei para ela o seguinte, quando a sua outra filha tinha 4 anos, que ela estava no jardim, ela já sabia o nome de tudo, né? Uma criança com 4 anos, ela já sabe por volta de 4, 5 mil palavras, a Régia e a Raquel podem me corrigir depois. Mas, enfim, ela nomeia tudo, ela conta histórias, A criança surda, ela perde todas essas informações na primeira infância, porque ela não escutava.
Então, quando essa menina chegou com 4 anos para mim, né, que a gente começou o trabalho de apoio, que ela estava no jardim, ela não sabia pedir, mãe, eu quero arroz, feijão, eu não quero isso, me desculpa, olha, agora não pode, agora pode, o que é banana, o que é uva? Eu não sabia falar nada, ela não nomeava nada. Então, esses 4 anos de vida dessa criança foi só ver as coisas, ela via, mas ela não sabia, tá? Porque ver é muito diferente de entender. Então, ontem eu expliquei para a mãe, você tem que considerar que essa menina, ela sofre de um dano de perda de 4 anos significativos da vida dela. Aí a mãe falou, nossa, Paula, como a gente se esquece dessa informação, porque agora ela se desenvolveu bastante, né? Então ela tem mais clareza, ela fala hoje, ela usa a língua de sinais, então é muito legal tudo isso, né? Mas a mãe se esqueceu disso. Então, como ela vai aprender, gente, hoje, falar de assuntos tão abstratos dentro de uma teleaula, dentro de uma aula com um intérprete longe dela, se a estrutura cognitiva dela, aquilo que ela foi adquirindo e organizando dentro dela, ainda não estão todos prontos, tá? Então, é muito difícil a gente falar da criança surda, pedir para ela abrir um livro e seguir com o intérprete uma aula. Não é fácil, não é fácil para essa criança, porque muitas vezes ela nem sabe do que você está falando. Então, muitas vezes também, e vou falar agora para os intérpretes, né, né, Elô, que o intérprete, ele faz o papel dele na sala de aula, só que muitas vezes falta o material, falta alguma coisa mais concreta, e o intérprete, coitado, ele vai, né, interpretando, porque é o papel dele, mas a criança surda não tem a estrutura cognitiva ainda para entender tudo aquilo. E às vezes eles vêm para a gente, né, nos acompanhamentos, nos apoios pedagógicos, e a gente fala, ela não aprendeu. Mas como? Eu falei, eu expliquei, entendeu? Não adiantou, porque a estrutura que ela tinha para aquele momento não estava apta a receber, organizar, estruturar dentro dela, armazenar e nos dar a informação, tá? Então, não é tão simples assim, certo? Então, o que eu acabei de falar para vocês? Eu vim dizer para vocês aquilo que a gente está aprendendo hoje, que o surdo tem uma defasagem, tá? E assim como acontece com tantas crianças que chegam para nós nas nossas salas de aula, né? O que é uma defasagem? Quando é apresentado algum conjunto de ideias que não possua qualquer referencial na estrutura cognitiva que possa servir de ancoragem para que ocorra a retenção daquela aprendizagem, né? Então, a única alternativa que a gente tem é a aprendizagem mecânica. A gente vai dando, os alunos vão copiando, e a gente vai falando que está aprendendo, e aí quando você dá a prova, você fala, mas eu falei, né? Mas ele não tinha ainda uma estrutura cognitiva, uma ancoragem, como diz Ausubel, que é o quê? Primeiro saber o que o meu aluno já sabe. É por condições para que eu primeiro entenda o que ele sabe, e depois eu ensino, né? Tá? Por quê? Nós, muitas vezes, nós temos a ideia de que só dar a informação já basta, né? Eu dou a informação, minha criança já vai aprender. Não, não. O segredo para nossa aprendizagem ter significado é a gente recolher o que a criança já sabe. Muitas vezes a gente vai lá na sala de aula com os nossos conteúdos prontos, pronto para ensinar. Não. Primeiro eu vou aprender com a criança o que ela sabe. Esse é o grande segredo que eu aprendi com a Ivete, com o David Ausubel, que ele fica entre Vygotsky e Piaget, tá? Porque ele respeita muito Vygotsky, ele respeita muito toda a estrutura que Piaget construiu sobre a aprendizagem, né? Que é o quê? Quando eu não tenho ainda toda a capacidade, né,
de fazer aquilo que a minha estrutura cognitiva precisa, né? Quando eu olho para uma coisa e eu não consigo conservar meu pensamento naquilo, a minha estrutura cognitiva está quebrada. E eu tenho um aluno com uma estrutura cognitiva quebrada, então fica muito difícil para ele aprender. Então, ele tem que aprender a conservar o pensamento, ele tem que aprender primeiro a tudo isso, para depois eu poder acorrer à aprendizagem, tá? Então, David Alsbo diz assim, olha, nossa gratidão a essas pessoas, né, que estudaram tanto. Se eu tivesse que reduzir a psicologia da educação a um único princípio, eu diria esse: de todos os fatores que influenciam a aprendizagem, o mais importante consiste no que o aluno já sabe. Investiga-se isso e ensina esse aluno de forma consequente, tá? Quando eu tenho um aluno surdo, não basta eu dar a aprendizagem para ele só lá do meu conteúdo. Eu tenho que investigar o que ele já entende, tá? Então, você como professora de sala de aula, peça para a equipe que está perto, professor, o que ele já sabe, o que ele já tem condições, ele entenderia essa aula, né? Ele conseguiria saber o que é vivo, o que não é, né? Então, a parceria entre intérprete e professor, entre professor e a professora de AEE, a parceria entre a fono e essa professora é de extrema importância. O trabalho colaborativo hoje é o trabalho do processo de inclusão, tá? Eu tenho um aluno que tem dislexia. O que esse aluno sabe? O que eu posso fazer? Eu posso dar uma prova igual que eu dou para os alunos ouvintes, com perguntas grandes? O disléxico, quando você chegou no fim da pergunta, ele nem sabe o que você leu no começo. Então, eu tenho que dar perguntas menores, mais claras, entendeu? Né? Eu tenho que fazer alternativas gigantes? Não, alternativas pequenininhas, porque o cérebro da criança disléxica, como diz a Régia, né? Minha gratidão, Régia, é como se a gente tivesse um lixo grande, né? E a gente tentasse jogar o papel nesse lixo e essa informação cai desse lixo, né? Por quê? Porque às vezes essa criança está cansada, uma criança com déficit de atenção, né? A gente precisa saber isso, né? Às vezes eu quero que a minha criança aprenda tal coisa, mas ela não tem nenhuma informação para isso. Então eu tenho que voltar. A aprendizagem do surdo é mais lenta? É sim. Eu, como professora, preciso escolher o que é mais significativo, tá bom? Temos uma estrutura gigante aí de aprendizagem? Temos. Mas nós precisamos ter consciência de tudo isso que eu estou apresentando para vocês de estrutura cognitiva, porque às vezes eu passo tanta informação e realmente não fica nada, né? Faz tantos exercícios que não levaram à aprendizagem, como diz Leontiev, né? Nem toda atividade me leva à aprendizagem, nem toda, tá bom? Então, eu quero ilustrar como a minha amiga Ivete fazia, tá bom? A Ivete, ela usava sempre Chico Bento, uma história, porque isso se torna significativo para a gente, tá bom? E o Maurício de Souza é uma das pessoas que mais entende o cérebro de uma criança, por incrível que pareça. Ele é formidável. Peguem as histórias dele sobre aprendizagem. Tem várias. Tem a que a professora deixa o Chico Bento fazendo tabuada na hora do recreio. Eu amo também, né? A Ivete também usa uma da matemática dos números primos. Quando a professora fala, hoje nós vamos aprender números primos. Mas aí o Chico Bento pensa, mas o que primo tem a ver com matemática? Meu primo não está lá na casa dele brincando. Então, se vocês quiserem, ele fala do parênteses, né? Vamos usar os parênteses. Ele fala, nossa, mas vou usar parente agora na aula de matemática. E eu gosto muito dessa, né? Eu aprendi a fazer igual a Ivete, né? Garimpo, sabe? Fazer igual a gente fica garimpando lá. Então, eu fico procurando nas histórias de Chico Bento as explicações que ele tem sobre a aprendizagem, né? E a professora fala assim, hoje nós vamos ter chamada oral, né? Vixe, já vi que
vou passar vexame. A professora fala, né? Não, Chico Bento, você é uma criança bom de história, né? Então, para encurtar para vocês aqui a aprendizagem, né? E a professora fala, hoje nós vamos falar sobre o caminho para as Índias, né? Deve ter sido, ele fala assim, deve de ter ido para os índios. Não, Chico, eu não consigo enxergar, pode acreditar? Não consigo ver. Bom, vou contar, vamos lá. Então, o que acontece? O Chico Bento, para ele, né, Vasco da Gama é o time de futebol que ele escutou, entendeu? Quando ele fala de entradas, que é dos Bandeirantes, ele falou, bom, entradas, Vasco da Gama é o time, bandeiras. Não, eu fui com meu tio lá, né? Nós fomos lá no Vasco da Gama e ele canta, eu sei que vou do jeito que eu sei, de gor em gor. Então ele tira sarro, né? E aí, gente, para a gente entender o que acontece com uma estrutura cognitiva, quando a gente vai falar para os nossos alunos, né, de alguma coisa, ele escutou outra coisa. Eu vou citar o exemplo de um aluno meu, né? Ele estava falando sobre, eu deixei ele ler, ele é implantado, ele usa implante. E ele estava lendo sobre Ipanema, tá? E eu deixo, tá? Bacana, pode ler. Ipanema, bom, quando acabou, eu perguntei assim para ele, o que é Ipanema? Você já viu esse nome? Ele falou, já, no chinelo da minha mãe de dedo. E ele não entendeu nada, né? Aí eu abri para ele, mostrei quem era Ipanema, que era a praia, das diferenças entre as pessoas, das desigualdades que acontecem no Rio de Janeiro. Bom, a aula foi totalmente diferente, tá? Então, o MEC, né? Eu não estou tirando nada isso da minha cabeça, a gente tem um documento de 2007 que ele diz assim, olha, a escola comum precisa implantar ações que tenham sentido para os alunos em geral e que esse sentido possa ser compartilhado com os alunos surdos. Isso é do documento do MEC, de 2007, né? 2007, 17, 18, 19, 20 e 21. 14 anos atrás, o MEC já falava que nós temos que ter ações que contemplem sentido, tá bom? Então, por isso que a gente tem que repensar isso. Então, mais do que utilizar uma língua, um intérprete na sala, ter atendimento especializado, nós precisamos de ambientes educacionais estimuladores, que desafiem o pensamento, que explorem suas capacidades em todos os sentidos. Bom, o que isso significa? Quantas vezes o nosso aluno surdo não sabe o nome das coisas, mas ele sabe desenhar, porque ele é bom no desenho, né? E nós insistimos que ele escreva, e a intérprete tem que ficar falando lá o nome da coisa, ele apenas escreve, enquanto para ele teria muito mais significado o desenho, e seria ele que estaria fazendo. Então, às vezes, nós somos um pouco engessados nessa aprendizagem, né, nesse processo, a gente quer fazer muito igual, não tem igual, né? Nós precisamos nos quebrar desses gessos e ver que toda maneira de aprendizagem vale a pena, né? Tá bom? E o que eu vou apresentar para vocês hoje como uma saída, né? Uma luz no final do túnel é o uso da pedagogia visual, né? Quando nós vamos ter um aluno em sala de aula, e que eu vou falar lá do Vasco da Gama, como disse o Chico Bento, leiam a história depois, eu tenho certeza que vocês vão ler, né? Porque a Aline vai dar os slides para vocês. A gente levar uma imagem, né? Não falar só com a imagem que está no livro, levar um PowerPointer, dar as imagens para as crianças, pedir para elas primeiro falarem sobre o que elas estão vendo, tire mais das crianças, abuse mais dessa fala deles, do que eles estão vendo, por que isso está acontecendo, por que as pessoas estão chegando aqui, por que as pessoas vieram, o que vocês acham que eles queriam? Isso é significativo, né? E hoje, um dos caminhos para a aprendizagem da pessoa com surdez é a questão da pedagogia visual. Favorecer o visual muito mais do que o oral.
imagens, desenhos, ilustrações, vídeos, animações. E tudo isso, o que que acontece? A gente vai lembrar de Confúcio, tá? Quando escreveram sobre a pedagogia visual, foi falado do Confúcio, que ele diz o quê? Né? Que uma imagem vale muito mais que 1000 palavras. E quando ele se refere a isso, eu tomo aqui como exemplo, eu gosto muito, né? Do que os animais se alimentam. Tem animal que a gente nem para pensar. O que ele come? Um rato. Toda criança vira para mim e fala, queijo. Eu faço, nossa, o seu rato mora dentro do supermercado ou numa casa? O meu rato mora lá na mata, lá na fazenda. E aí? Lá não tem supermercado para ter queijo. Aí eles falam, olha, é verdade. Então ele vai na casa do homem buscar comida. Não, às vezes o mato fica bem longe. O que ele come? Gente, nem eu sei, tá? E aí eu fui descobrir que o rato não é herbívoro. O rato também pode ser onívoro, né? Ele pode comer as duas coisas, insetinhos, né? Sei lá. São coisas que eu também essa semana estava ouvindo com um aluno. Ele come milho, né? Ele vai buscar nas plantações, assim, aí aquele enriquecimento para a aula para a criança, né? Então, a gente pode fazer aquela dinâmica de já não querer falar o que está no livro. Fecha o livro, conversa com as crianças, pergunta, Zezinho, o que come a zebra? Você já viu a zebra comendo? E você? Agora nós vamos assistir um vídeo. Vamos ver o que os animais comem, né? E a gente, às vezes, pode montar um esquema para as crianças, né? Não só de coisas escritas, mas de imagens. E a criança surda se beneficia e os outros também. Olha só que aula bacana sobre o Neolítico. Eu estou vendo os homens da caverna, estou vendo o que ele fazia com objetos, o que ele comia, onde ele morava, qual é o tipo de vida que ele tinha. Isso tudo depois a minha criança pode escrever um texto, né? Na matemática, quantas vezes a gente quer que as crianças aprendam o sistema de numeração decimal, né? A gente fica lá, como se lê? Nossa, para surdo não dá, gente, tá? É muito melhor ele pegar o dinheiro e saber que o 125 é uma nota de 100, o 20 é uma nota de 20 e o 5 tá aqui. Senão ele pega uma nota de 1, uma nota de 2 e uma nota de 5, que ele tá vendo? 1, 2, 5. E passou pela escola, hein? Anos. Anos e anos e anos fazendo sistema de numeração decimal. Olha lá, escreva por extenso. A minha pergunta para vocês é, para quê? Se depois ele não consegue pegar o dinheiro. Eu fui tomar sorvete com os surdos uma vez, o surdo não conhecia centavos, era um surdo adulto. E eu ficava me perguntando, Senhor, como que ele vive? Se o nosso mundo é o mundo do dinheiro, como que ele paga, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos, às vezes, transformar essa atividade do como se lê, chamando um aluno de cada vez para ele pegar o dinheiro, para ele mostrar para você se ele conhece os centavos, né? Ah, se é 1/10, 2/10, se é milésimo, se é... Gente, às vezes eu fico me perguntando para quê? Ah, porque faz parte do currículo. Chama sua coordenadora, chama sua diretora, fala, olha, neste momento não dá, mais para frente, com mais estrutura cognitiva, talvez, ele vai aprender. Mas nós só usamos centavos, né? Nós usamos uma fração de 4 dividido por 1000? Não usamos, tá? Usamos as frações da nossa vida. Coloque 2/3 da xícara, 2/4 da xícara. Eu ficava me perguntando antes, quanto é 2/4 de xícara? Aí um dia, né, maior, com a minha estrutura cognitiva, aí dividi a xícara em 4, eu só pego 2 partes. Nossa Senhora! Eu sou ruim de matemática. Na minha escola, poucas condições eu tive de fazer de ter essas situações mais práticas, entendeu? Né? Então, favorecer que as nossas crianças manipulem o dinheiro. Parece que para nós, eu percebo isso como professora, para nossas crianças estarem aprendendo, elas têm que estar com o caderno aberto fazendo. Não, ela pode aprender muito mais manipulando o dinheiro do que outra coisa, né? Vale muito a pena desse momento de juntá-las de duplas, fazê-las pagar, fazer um momento, né? Parece que nós estamos perdendo tempo, mas nós estamos ganhando, tá bom? E
A língua portuguesa para o surdo, ela é bem complicada, né? O surdo, ele demora muito, o processo dele de aquisição é muito maior, porque ele aprende português como segunda língua, tá bom? Ontem, lá no atendimento com a minha criança, foi muito interessante, porque ela lê proibido pisar na grama. Ela leu, ela tem um bom restos auditivos, né? E eu disse para ela, o que é proibido, você sabe? Não. Pisar? Não. O que é grama? Não sei. Aí nós ficamos uma aula para falar tudo que era proibido, tudo que podia, as placas, né? E eu tenho certeza que valeu muito mais a pena para ela, porque agora ela vai ficar muito mais atenta a olhar para o ônibus, ao ver nas informações, do que ela ler a historinha da borboleta e depois chegar lá fora e não saber o que é perigo, cuidado, proibido, puxe, empurre. Ela não sabia, ela lê empurre. Ela leu para mim lá na porta. Eu perguntei para ela, o que é empurre? Ela falou, não sei. Eu falei, empurre, né? Tá certo? Então, eu tenho certeza que quando ela lê empurre de novo, ela vai se lembrar, tá? Então, a gente tá, muitas vezes, a gente dá muitas aulas de língua portuguesa só no contexto dos nossos livros. E esquecemos do letramento, né? Eu tenho certeza que as nossas diretoras e coordenadoras iriam amar um projeto dentro da escola, colocando proibido pisar na grama, proibido jogar lixo, e a gente fazer um trabalho de letramento com as nossas crianças, né? Do que apenas ficar virando páginas de livros, tá? Eu tenho certeza que as nossas crianças iriam se beneficiar muito com uma escola mais informada, com placas onde elas teriam a possibilidade de elas fazerem, enfeitarem, desenharem, pintarem, plastificarem, colocarem nas paredes, né? Então, valeria muito a pena a gente pensar nos letramentos do que só nas alfabetizações e nas aulas, o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é o numeral, o que é verbo. Lá nas séries finais vai aprender, entendeu? Agora é hora da gente mostrar para as crianças o nosso mundo letrado, os significados da escrita, né? Os outros meios de interpretar. Não interpreto só com pergunta e resposta. Olha essa criança como que ela interpretou, né? Nós contamos a história da Primavera da Lagarta. Eu amo essa história, porque eu acredito nas nossas transformações. Nós somos lagartos, né? E podemos virar uma linda borboleta, aprendendo, se tornando pessoas novas, né? Nos desculpando com aquelas crianças que um dia a gente fez errado, né? Hoje eu peço perdão a essas crianças nas minhas orações, porque eu não sabia, entendeu? E hoje, estudando, na minha formação continuada, eu posso fazer melhor, entendeu? E esse aluno, nós aprendemos, né? Que a gente pode se tornar pessoas melhores. E a criança surda, ela se beneficia das aulas de apoio, ela se beneficia dos recursos visuais. A sua sala pode ter, você pode pedir para a intérprete usar o recurso visual em vez do livro, entendeu? E você vai até a mesa dele e fala, ó, eu quero isso daqui, ó, porque você, ó, joia, ó, você vai aprender muito com a Elo agora, ela vai falar para você, ela vai, tá bom? Depois você vai fazer um desenho para mim, ó, bem legal que você sabe, tá bom? E então, o momento da aprendizagem com a língua de sinais, mas não só com ela, não basta. O uso de recursos visuais, a pedagogia visual é o segredo para o surdo, tá? Ajuda muito. Vocês não têm ideia, né? Nós precisávamos entender que seria um direito. Toda professora que tem um aluno surdo, ela ter um notebook, ela ter acesso à internet, ela ter uma impressora à disposição, né? Esses recursos da escola têm que estar à disposição dessa professora que tem esses alunos surdos, porque o assunto surgiu, ela vai lá, digita e joga rápido, e o aluno fala, é isso que você está falando? Né? Então, os recursos visuais, os recursos hoje tecnológicos ajudaram muito a surdez, tá? Antes o surdo tinha que vir na minha casa, hoje ele faz uma chamada de vídeo e a gente troca informações, se esclarece. Nossa gratidão a quem fez tudo isso, tá? E então eu trouxe como exemplo para vocês, quem já me conhece já conhece esse exemplo, mas eu não fotografei outro. Então eu vou dar o mesmo,
né? A formação da população brasileira. A aluna chegou para mim e disse, eu não entendi. Minha intérprete falou, mas eu não entendi. Então, intérpretes, vocês falaram, eu tenho certeza. Mas não é a culpa de vocês, não é a culpa do professor. É que faltou o quê? O texto aí, né, foi apenas copiado. Ela demorou uma aula quase toda para copiar, a intérprete fez algumas explicações e foi dado o sinal. Essa foi a estrutura da aula, tá? Então, o que eu fiz com ela? A gente pegou, nós falamos que o Brasil tem muita gente diferente, não tem? Tem pessoas com outra cor de pele, tem os japoneses, tem isso, aquilo. Aí nós pegamos as informações e colocamos as mesmas informações que tinham lá, né? Os europeus, os africanos, os índios, né? E ela foi embora satisfeita, tá bom? Assim como quando a gente vai dar uma aula sobre célula, a gente nunca viu uma célula. É tão longe de um aluno, uma célula, é tão longe que a gente vai pegar aquilo que é mais significativo, mostrar para ela um vídeo da célula dentro, né? Correndo no nosso sangue. E aí a gente vai apenas dizer aquilo que é mais importante sobre a aula, tá bom? Esses são os meus alunos, quando eu tinha sala de AEE, que a gente podia ter o encontro das crianças surdas. Foi muito legal a gente ter ido, né? Eu comecei com ela e termino com ela. Lá na minha primeira apresentação, eles estão falando sobre João Ribeiro de Barros. E aqui a gente veio ver a questão dos índios, né? Então, eles entre eles, tá? Eu fiquei lá, acho que eu estava com a Elô, né? E a gente ficou lá, né? Eles vinham, perguntavam alguma coisa para mim, e entre eles queriam conversar entre eles queriam trocar informação entre eles, a alegria deles de poder ver, eles gritavam, né? Olha isso, olha aquilo, e um conversava com o outro, um via, e aí nós tomamos lanche, né, Elô? Lá fora, nós partilhamos um momento muito gostoso, tá? Estar com pessoas parecidas conosco é muito bom, viu? Infelizmente, a gente ainda acredita num processo inclusivo para o surdo, mas esse não é o caminho, por um tempo, tá bom? Depois que ele tiver alfabetizado, que ele estiver escrevendo e já entendendo, que ele tiver uma estrutura cognitiva, aí a gente deveria incluí-lo nas outras séries, né? Mas a base deveria ser em escolas especiais, salas integradas a um sistema de ensino. Os surdos continuam. Nós acabamos essa semana, ontem eu assinei a gente participou, quem quiser participar pode pedir para mim, né, para a Aline, de um movimento em favor de recuperar essas salas de novo para os surdos, né, enquanto eles são pequenos. E depois que eles crescem, gente, aprendeu, a estrutura cognitiva está melhor, aí sim a gente inclui eles, tá? Mas enquanto eles são pequenininhos assim, vocês não têm ideia o valor de uma sala para eles, de troca, de aprendizagem, de um conversando com o outro, né? Só quem é surdo sabe, só quem fica com eles imagina. Mas enquanto não tem, nós estamos aí, né? Com as nossas crianças e nós precisamos dar conta de tudo isso. Paula, Foi bem. a própria comunidade surda sente essa necessidade, não é? Eles que estão pedindo, Aline. Eu vou mandar para você, se você quiser partilhar, é super interessante, tá bom? Os surdos, não somos nós mais não, viu? Tá? É o surdo que está pedindo, porque, Aline, quando eles foram para a inclusão, eles achavam uma coisa, você está entendendo? Agora que eles passaram pela inclusão, eles viram o quanto é duro aprender esse monte de coisa, né? Átomo, molécula, dividir as moléculas lá sabe, naquele sistema K, L, M, N, O, P, é difícil entender, entendeu, né? E as crianças menores sofrem mais, viu, Aline? Tá bom? Certo? Porque elas demoram mais para adquirir as coisas, e a gente quer que ela adquira tudo junto, e não dá para ser tudo igual, né? O português, pelo menos, devia ser numa aula separada. A gente quer que ele aprenda português num livro de ouvinte. Você está me entendendo? Né? E a gente precisa preparar português pro surdo, né? Com as necessidades da questão, como está aí
nesse quebra-cabeça, né? A língua de sinais, que é uma língua visoespacial, para uma língua portuguesa alfabética, para uma língua portuguesa com vários significados na palavra, né? Manga de blusa e manga de chupar, né? Tênis de calçar e tênis de mesa, né? A menina dançou no vestibular, mas o que está falando? Ela levantou e dançou no vestibular? Não, ela perdeu o vestibular. Então, o português, ele tem todas as metáforas, né? Ele tem todo as figuras de linguagem que compõem a língua, e não é fácil para o surdo, entendeu? Então, nós deveríamos reorganizar as disciplinas de português na escola dos surdos, né? E não, olha lá, não usar livros para ouvintes, adotar livros de português, material de português para surdo, repensar as avaliações, né? Construir instrumentos de avaliações mais apropriados, com imagens. Eu tenho algumas fotos aqui, né? Olha lá, essa escola é a escola lá de São Paulo. Então, é uma forma de preparar provas adaptadas, né? Apropriadas à criança surda. O exemplo está aqui, depois, quem quiser ver, né? Formar os dicionários com palavras, com os tempos verbais, né? É muito útil para o surdo também, a gente deixou de fazer, né? Olha lá, a avaliação dele, como é diferente. Ela tem mais imagens, ela tem outro tipo de construção. E então, para o surdo, a gente usa muita rota lexical, e não a rota fonológica, né? O que é a rota lexical? A formação da palavra, às vezes, como um todo. Como a gente aprende inglês? Como vocês aprenderam a escrever flor em inglês? Tá? Como a gente aprendeu a escrever obrigado em inglês? A palavra é formada pelo todo, né? A gente não fica escrevendo, é raro as pessoas que escrevem em inglês. A gente guarda as palavras, a gente vai formando o inglês funcional, né? Aquele instrumental, desculpa, que eu vou estruturando o inglês dentro da minha cadeia de aprendizagem, tá? E quem tem mais facilidade pode ir pela aprendizagem, mas a gente aprende inglês como segunda língua, e o surdo também aprende português como segunda língua, tá? Esse menino chegou para a gente de São Paulo, ele já tinha 10 anos e ele não tinha língua, ele não sabia se comunicar, tá? E a gente precisou colocar ele num quarto ano, uma quarta série, e a gente, então, não trabalhava com ele o português da quarta série, a gente foi trabalhar com ele o português do significado. Olha, eu mando mensagem, eu escrevo bilhetes, eu mando mensagens no WhatsApp, eu mando e-mails, né? Então, ele escreveu para a amiga, né? Oi, bom, eu ir, quer brincar, você bola, quer ir sorvete você? Era uma pergunta, ele colocou exclamação. Então, tudo isso vem para o nosso trabalho, mas dentro de um trabalho de letramento. O surdo, ele perde muito tempo na escola regular, às vezes, aprendendo o que é objeto, substantivo, oração subordinada, adjetiva, aceitiva, muita coisa, e às vezes ele não tem tempo hábil para aprender aquilo que realmente tem significado na vida dele, tá? Então, a gente precisa, quando a gente vai ensinar o português para o surdo, ter riqueza de materiais, fazer uso de recursos visuais, que é a linguagem magética, para possibilitar a abstração dos significados de elementos, né, da língua portuguesa, né? O mórfico significa significado, tá? Né? A gente ter o significado. Amplo acervo textual. O que é isso? Usar todos aqueles que envolvem o letramento, né? E não ficar preso a só histórias, contos, que às vezes não engrossam o caldo aí para a aprendizagem significativa, tá? Para que ele possa ter oportunidade de interação com esses tipos de textos. Então, quando a gente põe um anúncio no jornal, quando a gente tem alguém pedindo um resgate de um animal, entendeu? Enfim, a gente fazer uso de tudo isso. Olha, para isso, eu sei que é difícil, né? Mas a gente pode, num momentinho do nosso HTPC, falar, bom, eu vou trabalhar esse ponto tão difícil com os meus alunos, né? Deixa eu levar esse tipo de texto para o meu aluno, né?
não adianta, eu li uma tese que a professora, que pesquisadora, ela sentou numa sala, gente, ela pediu para a escola, e ela observou por um mês essa criança surda. E o que ela mais chamou a atenção? Que o surdo queria fazer as mesmas coisas da criança ouvinte. Tá? Então, a professora lia o texto e riscava. O intérprete falava assim, vem aqui que eu vou te explicar o texto. Ele falava, não, eu vou riscar porque minha professora também está riscando. Ele não aprendeu, ele só riscou o texto e ele não sabe de nada. Precisou ir na sala de apoio, tirá-lo da sala, mostrar o texto, mostrar as histórias, as figuras que compunha para ele poder entender. Então, é difícil, tá? Então, o dinamismo e criatividade na elaboração de exercícios, os quais devem ser trabalhados em contextos de usos diferentes. Eu tenho que entender que o surdo precisa aprender a usar a língua portuguesa, né? Aonde ele usa, né? Quando ele lê um jornal, quando ele vê uma informação, quando ele deixa um bilhete, quando ele lê um recado, quando ele tem lá um cartaz, né? A gente trabalha muito mais com o letramento do que com a gramática da língua portuguesa. A gramática tem tempo para ele aprender quando ele já lê, né? Mas os menores, a gente costuma trabalhar mais no letramento, tá certo? Né? Então, eu espero ter contemplado a minha fala com uma sementinha aí, né? No coração de vocês, e a gente vai fazer aquilo que a Ivete fez, recomeçar. Então, começando. Muitas vezes os professores e educadores ficam tão preocupados com alguns significados denotativos que se esquecem que os conceitos, né, provocam reações a partir de experiências vividas pelos alunos e insistem em conceitos e palavras que não têm nada a ver com a experiência dos seus alunos, tá? Então a gente vai retomar sempre em espiral, né? Isso, que a gente possa pensar naquilo que tem conceito, naquelas palavras que vão ter importância na vida dos nossos alunos e nas suas experiências, tá bom? Eu me coloco à disposição sempre do AME, tá, Aline? Para que a gente possa construir aprendizagem, eu sempre vou estar à disposição e que a gente possa sempre estar aprendendo, como a Ivete falou, né? Nos nossos caminhos tortuosos, mas que a gente possa levar um pouco da experiência que eu falei para as nossas aulas, que elas possam ter mais significado, tá bom? Minha gratidão, muito obrigada. Eu agradeço ao AME, né, pelo convite. Eu gosto de falar, né, Aline? Eu gosto de falar e eu estou sempre à disposição, tá bom? Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, Paula, né? Você, assim, é uma pessoa ímpar, né? Assim, já faz tempo aí que você está trabalhando pela educação inclusiva, e para nós é um privilégio ter você na nossa rede. Eu sei que a aposentadoria é algo assim que faz parte aí de alguns projetos da nossa vida, mas eu espero que vocês, assim, aguardem um pouquinho para a gente aproveitar um pouco do teu coração gigante. Na verdade, essa aula que você nos trouxe é uma aula que aborda não só a educação do deficiente auditivo, do surdo, mas mexeu mesmo com o nosso ser humano, né? Olhar para o outro. Então, é como se essa palestra aí valesse para duas palestras, né? Foi além aí do que a gente tinha até pré-combinado. Mas eu acredito muito assim no Espírito Santo, acredito muito que Deus fala no nosso coração, que já é a segunda vez que você aborda o mesmo conteúdo, né, que nós já tivemos um estudo específico com você, e você falou assim de uma outra maneira que eu acredito que foi direto aos nossos corações como pessoas e como profissionais da educação. Muito obrigada, Deus abençoe e até as próximas. Pessoal que está nos acompanhando também, hoje é o nosso segundo dia, tem muito aí pela frente, espero que vocês estejam gostando e logo mais a gente disponibiliza esse link aí também para vocês responderem ao formulário, tá bom? Fica aí com a gente nessa semana, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.